Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Mais uma vez estamos aqui compartilhando a palavra de Deus ao vosso coração. É o meu desejo e minha oração que esta palavra encontre guarida, encontre lugar no seu coração, na sua vida, na sua alma, para que juntos possamos ser edificados pela palavra do Senhor. Hoje quero fazer uso de apenas um versículo. Na carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13 e no versículo 13 também. É o último versículo do capítulo e o último versículo do livro. É uma passagem muito conhecida de todos os evangélicos. Diz assim a palavra de Deus, de todos os cristãos em geral, né? A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. Essa palavra, como eu disse, é uma palavra conhecida. É uma bênção impetrada pelo apóstolo Paulo, né? E sempre terminava as suas cartas com uma bênção, e a bênção mais formal, mais completa, né? Pelo menos naquilo que os teólogos dizem, é essa bênção no final da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Essa não é a primeira e não é também a última bênção, é apenas a mais conhecida de todas. No Antigo Testamento nós temos, por exemplo, a bênção araônica, lá em Números, no capítulo 6. Uma bênção muito conhecida, né? A bênção diz o seguinte: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Foi assim que Deus instruiu Moisés a instruir a Arão para que abençoasse o povo. Arão era o sacerdote. E era assim que ele tinha que abençoar o povo em todas as reuniões. E assim foi feito durante todo o Antigo Testamento. O povo era abençoado pelo sacerdote com as bênçãos de Deus. E a bênção prometia a resplandecência do rosto de Deus sobre o povo, a misericórdia de Deus, né? E a paz de Deus também sobre o povo. Era assim que o povo era abençoado no Antigo Testamento. Mas então veio Jesus, e ele trouxe, ele carregou, ele anunciou uma nova aliança, um novo testamento. E depois que Jesus morreu e ressuscitou e foi assunto ao céu, e a igreja é inaugurada lá em Atos, no capítulo 2, havia a necessidade de abençoar a reunião de crentes, que é a igreja, de alguma forma. E a fórmula de Paulo não é a única. Existem outras bênçãos, até mesmo do próprio apóstolo Paulo. Eu, particularmente, gosto muito da bênção de Judas. Que Judas, pregador? Judas, a epístola de Judas, né? No versículo 24 e 25 do seu único capítulo. Que Judas é esse? Esse Judas é irmão de Jesus. E ele termina a sua curta epístola, eu vou tentar falar de cor aqui, que diz assim... eu vou ter que pegar aqui. Agora fugiu. Mas é uma bênção. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e vos apresentar irrepreensíveis perante o trono de glória, a ele seja glória e honra, domínio e majestade, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Essa é a bênção de Judas, é a bênção que eu particularmente gosto muito. Mas a maior parte
gosta muito da bênção de Paulo porque ela evoca a Trindade. A Trindade está presente na bênção paulina. E é por isso que ela ficou conhecida, e é por isso que na maior parte dos cultos, quando se termina o culto, o pastor ou alguém dá a bênção, e aí pronuncia essa bênção, e aí todos recebem e vão para casa felizes. Bendito seja o nome do Senhor. Então é sobre essa bênção que falaremos hoje. Como é que o apóstolo Paulo deve abençoar os crentes? Como é que ele deve abençoar a igreja do Senhor reunida? De que forma ele deve abençoar? Será que com bênçãos materiais? Será que é isso que Paulo tem em mente para aquilo que realmente é importante? Ou será que são bênçãos financeiras? Abençoar financeiramente a vida de cada um? Ou além disso, prosperidade, visto que prosperidade vai muito além da bênção financeira? É isso que Paulo tem em mente? Ou não? Ou será que Paulo tem em mente a saúde, visto que nós sempre dizemos que o importante é ter saúde e o resto a gente corre atrás? Ou ainda direi mais, será que ele tem em mente paz? Porque se você tiver tudo isso e não tiver paz, do que adianta? Não, não é nada disso. Apesar de muitas dessas coisas serem importantíssimas para a vida, não é nada disso que Paulo tem em mente. Paulo tem em mente apenas 3 palavras, 3 bênçãos que nós não podemos ficar sem: a graça, o amor e a comunhão. E Paulo ele começa dizendo: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é importante que nós tenhamos, a graça. Você sabe qual é a diferença entre graça e misericórdia? Misericórdia é Deus não dar a você o que você merecia, que é a perdição eterna, que é o inferno. Graça, pelo contrário, é Deus dar a você algo que você não merecia, que é a salvação, a vida eterna, o céu. Graça tem a ver com isso. Graça é favor imerecido. É algo que não merecemos. É algo que não nos diz respeito. Mas Deus, ele nos presenteia através de Jesus Cristo e do seu sacrifício na cruz do Calvário. Ele nos presenteia com a sua graça. Bendito seja o nome do Senhor. Foi através do sacrifício de Jesus Cristo que nós conseguimos a salvação. Foi através do sacrifício de Cristo que a porta do céu foi aberta a nós, a porta da salvação, a entrada para a vida eterna. Se não fosse pela graça de Jesus, nós não teríamos nada disso. Bendito seja o seu nome. A graça é quem nos faz ser filhos e filhas de Deus. A graça é que nos conduz à salvação. E salvação é um departamento que pertence a Deus e não a nós. Paulo está dizendo que quer que a salvação seja uma realidade em nossa vida. A salvação como realidade. A salvação que nós temos quando reconhecemos que somos pecadores e que precisamos de um Deus pessoal. E que esse Deus ele vem e nos salva e nos dá da sua imensa e preciosa graça. Isso não vem do homem, não vem das obras para que ninguém se glorie, mas vem exclusivamente de Deus. O véu se rasgou de alto a baixo para mostrar que a salvação ela vem de cima e não de baixo. Glorificado seja o nome do Senhor. Essa semana nós fomos impactados de uma certa forma, né? Ou surpresos com a notícia de que o ator Paulo Gustavo
morreu devido às complicações da Covid. E aí a gente viu, eu vi, né, muitas informações, muitas postagens nas redes sociais, e até através de muitos crentes dizendo uma coisa e outra. Crente dizendo que Jesus o recebeu no céu porque ele era uma pessoa boa, e crentes dizendo também que com Deus não se zomba, como zombou de Deus, ele acabou recebendo o fim que merecia. Eu não quero aqui me colocar no papel de Deus, porque é só Deus quem pode julgar a salvação das pessoas. Eu não posso julgar quem foi salvo e quem foi perdido. Isso não cabe a mim julgar. Mas eu escutei um certo pregador aí dizendo, e creio que eu concordo com ele, e ele disse o seguinte, ele disse que se fosse comparar o ator Paulo Gustavo com o rei Manassés da Bíblia, seria uma comparação um tanto imprecisa, no sentido de que é verdade que Paulo Gustavo zombou de Deus, da Bíblia e das coisas de Deus e dos evangélicos. Mas o rei Manassés, ele fez muito mais do que isso. O rei Manassés foi o pior rei que Israel já teve. O rei Manassés prevaricou e pecou e levou Israel a pecar. Ele levou a nação a adorar outros deuses. E ele ainda fez mais, ele sacrificou o seu próprio filho ao deus Moloque, queimado. Foi um pior rei que Israel teve. Mas no final da sua vida, se você for ver na Bíblia, no final da sua vida, Deus manda os seus inimigos, e os seus inimigos o humilham, o derrotam, e ele, por conta disso, a ficha cai, e ele reconhece que ele foi um pecador, e de que ele precisa de Deus. E sabe o que Deus faz? Deus o restaura, Deus o perdoa, Deus o salva, porque Deus é assim. A graça de Deus, ela alcança até o mais indigno dos pecadores. Bendito seja o nome do Senhor. Então é por isso que a gente não pode ficar julgando nenhuma coisa nem outra. Se ele teve um momento de se arrepender e se arrependeu, a graça pode tê-lo alcançado. Porque a graça é assim, ela alcança a todos, até o mais indigno dos homens. Bendito seja o nome do Senhor. E o amor de Deus, diz Paulo. Paulo quer que nós sintamos o amor de Deus. Deus, ele nos ama desde o princípio. Como o próprio Paulo diz, Deus, ele nos ama sendo nós ainda pecadores. Quando nós estávamos longe dele, quando nós estávamos desgarrados, quando nós não queríamos saber dele, Deus ainda assim nos amava. Deus, ele ama. Deus, ele ama o homem. Deus, ele ama o pecador. E Deus continuará amando o pecador, mesmo o pecador se rebelando contra ele. Glorificado seja o nome do Senhor. Quando nós entendemos isso, que Deus nos ama plenamente, nós nos preocupamos menos com aquilo que as pessoas dizem a respeito de nós. Quando nós sentimos o verdadeiro amor de Deus, e quando nós sabemos que somos amados, nós nos importamos menos com o que falam de nós, com o que nos criticam, porque nós sabemos que a pessoa mais importante do universo nos ama com um amor infindável. Bendito seja o nome do Senhor. É por isso que Paulo fala no final da sua carta aos Coríntios, da primeira, que ele fala: agora, pois, permanecem estas três: a fé, a esperança e o amor. Mas a maior delas é o amor. O amor é o maior sentimento, é o sentimento mais forte
que existe no universo. Bendito seja o nome do Senhor. E é esse sentimento que Deus tem por mim e por você. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós somos amados por Deus. Não deixaremos de ser amados por Deus. Como diz o autor Max Lucado, não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais. E não há nada que você possa fazer para Deus te amar menos. Deus, Ele ama e ponto final. Ele nos ama com amor imensurável. Ele nos ama com amor incondicional. Ele nos ama com amor eterno. Glorificado seja o nome do Senhor. Quando nós descobrimos isso nos basta. Mas Paulo continua e ele termina dizendo: e a comunhão do Espírito Santo. Por último, Paulo deseja que a comunhão, a união, a ligação do Espírito Santo esteja conosco sempre. O Espírito Santo, a comunhão aqui é koinonia, é uma sociedade imposta, ou imposta não, mas desejada pelo Espírito Santo em relação a nós. É uma sociedade. O Espírito Santo quer ser o seu sócio. Não um sócio na sua empresa apenas. Não, um sócio de vida, um sócio de alma, de espírito, uma ligação espiritual. Ele não quer passar com você apenas alguns momentos ou as 2 horas de culto. Não, vai muito além disso. O Espírito Santo quer acordar com você. O Espírito Santo quer tomar café da manhã com você. Quer passar o dia com você. Quer ir à escola com você. Quer trabalhar com você. Almoçar com você. Passar a tarde com você. Jantar com você. Ir à igreja com você e dormir com você. O Espírito Santo quer ser o seu companheiro 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. Bendito seja o nome do Senhor. É assim que o Espírito Santo quer. É esse tipo de comunhão que Paulo deseja que nós tenhamos com o Espírito Santo. E não para nessa vida, ele perdura por toda a eternidade. Glória a Deus. Com essas 3 coisas nós não precisamos mais de nada. Isso deve nos bastar. Todas as nossas outras necessidades ficam como necessidades secundárias. Glória a Deus. A graça nos deu a salvação eterna. O amor nos deu a amizade com Deus. E a comunhão nos deu Deus morando em nós. E com isso, sentindo o amor de Deus, tendo Deus morando em nós e ganhando a graça que não merecíamos, nós conseguimos suportar todas as coisas. Nós conseguimos vencer todos os obstáculos. E nós conseguimos prosseguir avante até o dia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até o dia que a morte chegar até nós e uma porta se abrirá para a eternidade. Ou até o dia em que Cristo voltará nas nuvens e nós assim nos encontraremos com Ele. E isso nos basta. Bendito seja o nome do Senhor. Termino essa pregação com aquilo que como é terminado todos os cultos na maior parte das igrejas evangélicas neste Brasil e por que não dizer no mundo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós e que toda a igreja diga amém.